Olá, como vão? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu quero falar sobre uma lei que conseguiu desagradar a gregos e troianos. A Lei 13.260, de 16 de março de 2016. Isso, semana passada. Conhecida também como Lei Antiterrorismo. Esquerda e direita insatisfeitos com a mesma lei, embora por motivos diferentes. E é disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Semana passada, a presidente Benta Dentex sancionou a lei chamada Lei Antiterrorismo. E é uma coisa a se pensar, porque o Brasil não é um país com tradição de prática de terrorismo ou de problemas com o terrorismo. Há quem diga que o governo cedeu a pressões internacionais porque haveria uma imposição decorrente de relações ou de tratados internacionais. Em verdade, não há tratado. O Brasil é membro do GAF, Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo. E esse grupo analisa a legislação e as instituições dos países, tanto dos países membros quanto de países não membros, e avalia a necessidade de alteração da legislação, fazendo recomendações, eventualmente recomendando punições e desinvestimento nesses países. Então, sob o argumento de que o Brasil não estaria cumprindo uma dessas exigências, que seria uma lei específica tratando de aspecto das organizações terroristas, sob esse argumento aprovou-se e foi sancionada a chamada Lei Antiterrorismo. Há quem questione, porque, em verdade, pouquíssimos países têm preenchido ou cumprido todos os critérios e recomendações da chamada GAF. Veja bem, no Brasil, de qualquer modo, tendo sido aprovada a lei, eu prefiro acreditar que isso tenha se dado em razão do que dispõe o inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal. Na medida em que a Constituição prevê um certo tratamento para os crimes de terrorismo, há necessidade de uma lei que diga o que é o terrorismo, que ato, que evento caracteriza o chamado terrorismo. E eu prefiro acreditar que a lei antiterrorismo que agora temos surgiu ou foi produzida em atenção ao texto constitucional, embora não deixe de considerar os argumentos de quem diz que a Constituição é de 1988 e só agora, às portas das Olimpíadas, é que foi aprovada uma legislação dessa natureza. No campo das esquerdas, muita gente se opôs ao projeto ainda tramitando no Congresso, que depois se tornaria a Lei Antiterrorismo. E por que uma coisa dessas? Para entender essa oposição, basta que façamos a leitura do texto da lei, ou do que era então o projeto. Eu não vou entrar muito aqui na discussão das alterações que o projeto sofreu, até porque a oposição desse campo político se manteve após a aprovação e envio para sanção. Então, isso não é o mais relevante. Mas, a partir da leitura do texto enviado para sanção, é possível entender o motivo pelo qual esse campo político se opôs à lei chamada Lei Antiterrorismo. Vejamos, o artigo 2º é o que nos dá o conceito do que deva ser entendido por ato terrorista. Artigo 2º. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo, por
razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Como se vê, o texto da lei fala de atos, porém atos com determinadas razões, determinadas finalidades e através de um modo, que isso já é um limitador muito grande dos atos que, para a aplicação dessa lei, devam ser entendidos como terrorismo. De qualquer modo, o parágrafo 1º traz uma enumeração de incisos que arrolam as condutas a serem consideradas terroristas nos termos da lei. Vejamos, são atos de terrorismo. 1. Usar ou ameaçar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenosos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar dano ou promover destruição em massa. Este dispositivo não me parece o tipo de ato que os movimentos sociais costumem praticar. Pelo contrário, isso aí é uma coisa muito mais grave do que o praticado em luta pelos direitos ou pelo reconhecimento de direitos. Os incisos 2 e 3 foram vetados. São dois dispositivos que aí sim você pode ler aqui comigo e pode conferir que se referem mais especificamente a atos praticados por movimentos sociais. Mas ainda há o inciso 4 e, por fim, o inciso 5º, atentar contra a vida ou a integridade física das pessoas. Vejam, alguns desses atos, do inciso 4º principalmente, podem coincidir com atos praticados por movimentos sociais e talvez, em razão disso, o campo das esquerdas pudesse ou tivesse fundamento para se opor a essa lei. Porém, se observarmos o texto do parágrafo 2º, veremos que movimentos sociais, reivindicatórios, políticos não se enquadram nessa lei, ainda que praticando as condutas aqui descritas. Obviamente, as condutas descritas deverão ser enquadradas como outros crimes previstos na lei, mas não como atos de terrorismo. Esse é o texto claro do parágrafo 2º. Olha, o disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Se, por um lado, a lei deixa de qualificar como terrorismo os atos quando praticados nos termos do parágrafo 2º, ela resguarda que, na medida em que esses atos configurem outros ilícitos, serão qualificados e tratados como tais. Por isso, eu não acho que o pessoal que ainda esteja reclamando do rigor dessa lei e argumentando que o seu texto pode ser usado contra movimentos sociais e reivindicatórios esteja exatamente com razão. É lógico que a interpretação de qualquer dispositivo legal pode se dar com certa flexibilidade, mas me parece que o parágrafo 2º do artigo 2º, que é o que conceitua o que seja terrorismo, resguarda muito claramente esses grupos de serem enquadrados como grupos terroristas, embora possam ser enquadrados em outro ou outros
ilícitos penais. Por esse motivo, a minha opinião em relação a isso é que o campo das esquerdas mais radicalizadas está equivocada em relação a essa lei. Mas o pessoal mais direitoso também está insatisfeito. O motivo, qual seria? O pessoal mais à direitinha também não gostou do resultado final da lei não, principalmente em razão dos vetos da presidente Dilma. Mas por que motivo esse pessoal teria ficado insatisfeito? Em verdade, e nesse ponto eu sou obrigado a concordar, a lei é inócua. Eu estou considerando como direitinho aqui, brincando, o pessoal que tem mais incorporado um discurso antiterrorismo e que, portanto, teria em relação a essa lei uma postura de maior rigor e mais punitivista. Não estou aqui questionando qual seria o enfoque mais adequado, só caracterizando o grupo, o campo que se mostrou insatisfeito também com a lei. E por que motivo esse campo político se mostrou insatisfeito? Não que eu esteja insatisfeito, mas eu concordo com o argumento. O motivo é porque a lei está se mostrando inócua. Como assim inócua? Ora, é uma lei para inglês ver. Por um lado, você consegue preencher a recomendação do GAF. Porém, por outro, e considerando que o tipo de ato praticado no Brasil e que pode se aproximar do que se entende por terrorismo, normalmente tem por trás uma justificativa política, quer dizer, não só no Brasil, para tudo quanto é lado, sempre há uma justificativa de lutar por um motivo justo. O método é lastimável, mas quem o pratica sempre apresenta como um método, um caminho para uma reivindicação adequada, justa, recomendável. E por esse motivo, me parece que qualquer ato praticado e que se enquadre no que a lei qualifica como terrorismo, qualquer ato vai ter como fundamento alguma reivindicação política, ou uma reivindicação referente a um Estado, ou uma reivindicação referente a um povo, o que me parece tornar a lei antiterrorismo uma lei praticamente inaplicável no Brasil. Porém, pode-se dizer o seguinte: essa lei não é feita para o tipo de manifestação política que costuma ser feita no Brasil. E, assim sendo, ela só servirá para o terrorismo de verdade. Mas o que é o terrorismo de verdade? Isso nos leva ao ponto central. É possível conceituar numa lei o que seja o terrorismo? Ainda mais como na sociedade de hoje, em que os métodos utilizados às vezes são tidos por aceitáveis e às vezes não, a depender da causa que está sendo defendida. E ao conceituarmos terrorismo, o que acaba acontecendo é que enquadramos na conceituação atos praticados por aqueles cuja luta muitas vezes é uma luta com a qual concordamos. E aí, de um lado, não, tem que fazer essa ressalva, do outro, não, tem que fazer aquela outra, e voltamos ao problema. Será que terrorismo é a arbitrariedade, o crime monstruoso praticado em si, ou quando praticado por uma causa que não é a nossa? No fim, eu acho que ficou por isso mesmo. Os movimentos sociais não serão atingidos e será como se essa lei, do ponto de vista da aplicação concreta, não fizesse maior diferença, porque nós já temos lei penal que qualifica e traz enquadramento para as organizações criminosas. Essa lei antiterrorismo é só um complemento. Em suma, eu concordo que a lei seja inócua. Eu acho que ela não vai servir para cercear a
manifestação e liberdade de expressão. Agora, antes de concluir, eu queria propor uma reflexão. Hoje, em 2016, será que para manifestar nós ainda temos necessidade de praticar esses atos que causam tanto transtorno e que a lei até qualifica como ato terrorista, a depender da motivação? Eu acho que a gente tem que pensar em novas formas de manifestação, novas formas de expressar o que nós pensamos que não seja prejudicando as outras pessoas. Eu sou sim contra parar o trânsito, embora eu não ache que isso seja terrorismo. Eu sou sim contra paralisar, quebrar, impedir, cercear, embora nem sempre eu acho que isso deva ser considerado como terrorismo. E é isso, pessoal. Eu agradeço a quem tenha me acompanhado até aqui e espero que possamos estar juntos em um novo vídeo, em uma nova reflexão extra classe aqui no canal. Um abraço e até lá!